Olá pessoal da Grande Rede, você está no meu canal Descomplicando a Música com o Leandro Paes. Eu quero desejar a você que você seja muito bem-vindo e já aproveitar a oportunidade para dizer para você que está chegando agora, que ainda não está inscrito no meu canal, que faça a sua inscrição, que você ative o sininho para você poder receber todas as notificações quando eu tiver feito um vídeo novo, você vai estar sendo informado e você não vai ficar sem ter informação. Porque o objetivo aqui é descomplicar a música para você, tudo bem? Então vamos lá, hoje nós vamos estar conversando a respeito das escalas. Basicamente, nós vamos tratar aqui de duas escalas básicas que nós vamos falar. A primeira é a escala maior e a segunda é a escala menor. Nessa aula de hoje, nós vamos falar especificamente da escala maior. Eu vou te ensinar como é que funciona a escala, eu vou te explicar o que é uma escala e você vai conseguir descomplicar isso que talvez para você era algo tão complicado quando alguém falava, não, você tem que fazer uma escalinha, faz uma escala de dó, faz uma escala de sol, uma escala de lá menor. Então, nós vamos descomplicar isso para você que está chegando aqui no canal agora. E se você já toca, você já tem a tua habilidade aí de tocar, de repente você está fazendo alguma coisa que você nem sabe por que você está fazendo. Você só pegou e repetiu alguém. Aqui você vai compreender o que você já faz e também aquilo que você ainda vai fazer depois de você aprender aqui comigo. Muito bem. Então, para a gente começar falando a respeito de escala maior, existe uma coisa que a gente precisa falar um pouquinho antes para você poder ter esse entendimento. As notas musicais, eu tinha explicado na aula passada algumas regrinhas básicas, mas agora eu quero te passar mais uma informação que vai te ajudar nessa caminhada aqui das escalas. E a informação que eu vou te passar é o seguinte: cada nota possui um grau. O que é isso? O que é grau? Grau é uma numeração que a gente atribui às notas de forma a facilitar o entendimento. Como é que é isso? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês e depois eu vou estar mostrando no teclado, tá? Vamos pegar como exemplo a escala de Dó maior. A escala de Dó maior, ela começa com Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. A primeira nota, que é o Dó, ela leva o grau 1, é o primeiro grau da escala de Dó. Então, o Dó é o 1, o Ré é o 2, o Mi é o 3, o Fá é o 4º grau, o Sol é o 5º grau, o Lá é o 6º grau e o Si é o 7º grau. E depois, novamente, o Dó passa a ser o 8º grau. De repente você não está entendendo muito o que eu estou falando porque a gente não está mostrando na prática, né? Então, vamos lá para o teclado para a gente conferir como é que é isso agora. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês como é que é essa história dos graus. Olhando aqui para o teclado, nós temos a escala de Dó maior aqui, tá? Muito bem. Então o Dó, que eu estou tocando aqui, ele vai receber a atribuição do grau número 1. Dó é o grau 1, Ré é o grau 2, Mi é o grau 3, Fá é o grau 4, Sol é o grau 5, Lá é o grau 6, Si é o grau 7 e o Dó aqui é o grau 8. Então nós temos 8 graus na escala. Independente dela de ser uma escala maior, menor ou qualquer tipo de escala, nós vamos ter 8 graus nela, né? Que começa com o nome da nota, no caso aqui Dó, e termina com o próprio nome dessa nota, Dó. Então nós temos um Dó mais grave e um Dó mais agudo. Esse Dó grave é o primeiro grau e o Dó mais agudo é o 8º grau. Não é à toa que a gente fala que o teclado ele possui oitavas. Por quê? Porque são de oitavas em oitavas que a gente vai avançando no teclado, né? Muito bem. Então, agora nós vamos estar falando a respeito de algumas regrinhas para a gente poder construir uma escala. E eu vou explicar para você como é que funciona essas regrinhas. São 3 regrinhas básicas para a gente fazer a formação de qualquer escala maior. Vamos lá para a gente aprender? Então, vamos lá. Eu falei para vocês que nós temos 3 regrinhas básicas para a gente poder fazer a formação da escala. A primeira regra, eu não vou falar para vocês de cara como é que ela é, mas nós vamos descobrir como é essa regra. Por que eu estou falando que nós vamos descobrir? A informação que eu vou dar para vocês para a gente descobrir é a seguinte: a primeira escala maior é a de Dó.
Por que é a primeira escala maior? Porque a escala de Dó maior, ela é chamada escala natural. Ela é a escala que não possui acidentes musicais. Vocês lembram da aula passada que eu falei a respeito dos acidentes musicais? Para vocês, que tem o sustenido e o bemol, que são os acidentes que a gente vai estar estudando aqui? Muito bem. A escala de Dó maior é a escala que não possui nenhum acidente musical, ou seja, ela só utiliza essas teclas branquinhas aqui, que você está vendo, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Então, se ela só possui essas teclas branquinhas, nós vamos descobrir agora uma regra que vai servir de regra de formação para todas as escalas maiores. Muito bem? Então vamos lá. Vamos começar a contar. Vocês lembram que na aula passada eu falei a respeito de tom e semitom, né? Eu expliquei que a menor unidade de medida, a menor unidade de caminhada na música é o semitom, é um semitom, né? E eu também havia explicado para vocês a respeito dos acidentes musicais. Pois bem, então nós vamos utilizar aqueles conceitos. Se você chegou aqui agora e ainda não assistiu essa aula, eu recomendo que você vá lá no meu canal e assista essa aula, para que você possa se posicionar e entender legal, para você não ficar perdido no que eu estou explicando. Então vamos lá. Vamos contar aqui quantos semitons nós temos entre Dó e Ré, certo? Então, do Dó para o Ré, eu tenho que passar por esse semitom aqui primeiro. Então vamos lá. Do Dó para o Ré, eu tenho um semitom, dois semitons. Se eu tenho dois semitons, então eu tenho um tom, certo? Então, do Dó para o Ré, eu tenho um tom, ok? Do Ré para o Mi, eu sigo o mesmo princípio, né? Um semitom mais um semitom dá um tom. Então, do Ré para o Mi, eu tenho outro tom. Vocês estão me acompanhando aí, né? Então, do Dó para o Ré, um tom. Do Ré para o Mi, outro tom. Do Mi para o Fá, eu já não tenho mais essa teclazinha preta no meio. Então, do Mi para o Fá, eu tenho um semitom. Muito bem, então, ó, tom, tom, semitom, ok? Vamos lá. Do Fá para o Sol, eu tenho mais um tom, porque, ó, um semitom, mais um semitom, um tom, certo? Do Sol para o Lá, eu tenho mais um tom. Do Lá para o Si, outro tom. E do Si para o Dó, eu tenho mais um semitom. Então, a regrinha de formação da escala maior, ela vai ser tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Essa é a primeira regrinha de formação da escala maior. E ela vai servir para todas as 12 escalas maiores que existem, tá? É só você replicar essa regra, certo? Muito bem. Então, essa foi a primeira regra da escala maior. Então, a primeira regra é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, para você formar qualquer escala maior. E aí você deve estar aí se perguntando, muito bem, eu fiz a escala de Dó, qual seria a próxima escala agora? Então, lembra que eu falei para vocês que nós temos graus atribuídos ao nome de cada uma das notas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Muito bem. A próxima escala que nós vamos fazer, ela vai seguir uma outra regrinha. E essa regrinha é a seguinte: a próxima escala, ela vai ser sempre o quinto grau da escala anterior. Ou seja, qual foi a escala anterior que nós fizemos? Não foi a de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Muito bem. Quem é o quinto grau da escala de Dó? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, é o Sol. O Sol é o quinto grau da escala de Dó maior. Então, essa vai ser a próxima escala que nós vamos fazer.
é o quinto grau da escala de Dó maior, ok? Então vamos lá, vamos fazer a escala de Sol, certo? Na escala de Sol, nós vamos seguir aquele mesmo princípio da escala de Dó maior que nós fizemos anteriormente, né? Qual era a primeira regrinha? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, ok? Muito bem. Então, nós vamos repetir essa regra na escala de Sol para saber como é que ela vai se comportar. Então, vamos lá. Olhando para Sol, ó, essa tecla aqui, eu quero poder passar como é que ela vai se formar. Então, de Sol para Lá, eu tenho um tom. De Lá para Si, eu tenho mais um tom. De Si para Dó, eu tenho um semitom, certo? Muito bem. Esse semitom está seguindo a regra. Tom, tom, semitom, né? Vamos lá. De Dó para Ré, eu tenho mais um tom. De Ré para Mi, eu tenho outro tom, certo? E de Mi para Fá, eu só tenho um semitom. Mas a regra me diz que eu deveria ter um tom. Não é tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Então, nós estamos aqui parados agora em tom. Então, de Mi para Fá, eu deveria ter um tom. Mas eu não tenho. Eu tenho um semitom. Tá vendo? Ó? Não tem a teclinha preta no meio. Muito bem. Se não tem a teclinha preta no meio e eu preciso ter um tom entre Mi e Fá, então o que eu faço? A gente vai ter que usar o recurso dos acidentes musicais que eu expliquei na aula passada. Nós vamos colocar um sustenido no Fá. E quando você colocar um sustenido no Fá, olha o que acontece. Do Mi para o Fá sustenido, eu passo a ter um tom. Porque, ó, Mi para Fá, um semitom. De Fá para Fá sustenido, outro semitom. 2 semitons é igual a um tom. Então, do Mi para o Fá sustenido, eu tenho um tom. Muito bem. Já alterei a escala de Sol colocando um sustenido no Fá. Agora, vamos ver se ela vai fechar, né? Porque eu preciso chegar no Sol, que é a última nota da escala de Sol. Ok? Então, do Fá sustenido para o Sol, eu tenho que ter um semitom. E eu tenho um semitom, porque, ó, de Fá sustenido para Sol é a menor unidade de medida, que é o semitom. Logo, eu consegui fechar a minha escala de Sol maior, com o conceito das duas primeiras regrinhas. Quem é a primeira regra? Tom, 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 semitom, tom, 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 semitom. Então, tom, 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 desculpa, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Fechei a minha escala de Sol, certo? E com isso eu já fiz a segunda escala maior. Muito bem. Agora, nós vamos caminhar para saber qual é a terceira regrinha das escalas maiores. Eu falei até agora de duas regras. O tom, tom, semitom, tom, 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 semitom e que a próxima escala é o quinto grau da escala anterior, certo? Muito bem. E para eu poder falar a respeito dessa terceira regrinha, eu vou contar para você uma história, porque essa terceira regrinha, ela está na Bíblia. Você sabia disso? Então vem comigo que eu vou te explicar. Então, pessoal, para eu explicar para vocês a terceira regrinha de formação da escala maior, eu vou contar para vocês a respeito de uma história que está na Bíblia. Se você não sabe, a terceira regra da escala maior, ela está na Bíblia. E você vai saber agora. Se você for olhar lá para a história de Abraão, quando Deus faz uma promessa para Abraão, ele diz para Abraão que ele transformaria ele pai de uma grande multidão, pai de grandes nações, né? Como vocês bem sabem, eu também sou cristão. Então, eu utilizo essa comparação para você poder abrir o teu entendimento e entender um pouquinho melhor sobre música, tá bom? Então, Deus faz uma promessa para Abraão.
E quando Deus faz uma promessa dizendo que ele seria pai de uma grande nação, isso só seria possível se ele tivesse herdeiros, filhos, né? E ele teve um filho, que foi Isaac. Muito bem, quando Isaac também cresce, ele também recebe uma promessa da parte de Deus. Isaac cresce, se casa, e aí ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó, né? E Jacó, ele também recebe uma promessa da parte de Deus. Se a gente for olhar lá nas cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, a gente vê lá no capítulo 8 dessa carta, né? Capítulo 8, verso 17, que fala assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então você vê que nós somos herdeiros da promessa. Por que nós somos herdeiros da promessa? Porque quando Jesus se sacrificou na cruz, ele restabeleceu não apenas a promessa, mas a herança que havia sido estabelecida lá com o nosso pai Abraão, que é o nosso pai na fé. Então, toda a promessa e a herança que havia sido estipulada lá no princípio com Abraão, ela veio até nós nos dias de hoje através do sacrifício de Jesus lá na cruz, por herança. Nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós também somos herdeiros da promessa. Amém? Então, a nossa próxima regrinha é a respeito de herança. Porque a primeira nós falamos que é o tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. A segunda regra é que a próxima escala é o 5º grau da escala anterior, ou melhor dizendo, anterior, né? Que é a escala de Dó, que nós começamos, a escala natural, sem acidente nenhum. E a próxima escala foi a escala de Sol, que é o 5º grau da escala de Dó. Na escala de Sol, já apareceu o primeiro acidente musical, que era o Fá sustenido, certo? A próxima regra vai dizer para a gente que as próximas escalas vão sempre herdar os acidentes musicais das escalas anteriores. Pois é, herança, né? Assim como também está em promessa na Bíblia, a música também tem herança. E aí, através dessa herança, o sustenido que estava na escala de Sol, que estava na tecla Fá, ou na nota Fá, o Fá sustenido, ele vai passar para a próxima escala também. Então, a próxima escala de Sol, nós vamos contar Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Ré é o 5º grau da escala de Sol. Então, essa vai ser a próxima escala que nós vamos estar executando. Vamos olhar lá no teclado? Então, pessoal, falando a respeito das escalas, novamente, vamos olhar aqui para o teclado, né? Nós tínhamos feito a escala de Sol, que foi a segunda escala que nós fizemos, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Essa foi a segunda escala que nós fizemos. E contando os graus, ó, 1, 2, 3, 4, 5, o Ré é o 5º grau da escala de Sol. Então, o Ré vai ser a próxima escala que nós iremos fazer. Ele é o 5º grau da escala de Sol, que foi a escala anterior que nós fizemos. Então, vamos lá. Vamos ver se a escala de Ré vai obedecer às 3 regras, e precisa obedecer às 3 regras, tá? De Ré para Mi, eu tenho um tom. Ó, Ré, um semitom, mais um semitom, eu tenho um tom. De Ré para Mi, um tom. De Mi para Fá sustenido, olha a herança da escala anterior. Eu tenho um tom. Mi, um semitom, mais um semitom dá um tom. Então, de Mi para Fá sustenido, um tom. De Fá sustenido para Sol, eu tenho um semitom, certo? Então, tom, tom, semitom. De Sol para Lá, eu tenho mais um tom, ok? De Lá para Si, eu tenho outro tom. De Si para Dó,
ó, eu não tenho a teclinha preta no meio. E a minha regrinha me diz que eu deveria ter um tom aqui, nesse intervalo. Mas eu não tenho um tom, eu tenho um semitom. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso usar o recurso do acidente musical novamente e colocar um sustenido no Dó. Que quando eu colocar um sustenido no Dó, eu vou de Dó para Dó sustenido. E aí, de Si para Dó sustenido, eu vou ter um tom. Porque, ó, Si para Dó, um semitom, de Dó para Dó sustenido, mais um semitom, que forma um tom. Então, de Si para Dó sustenido, eu tenho um tom. E de Dó sustenido para Ré, que é a última nota da escala de Ré maior, eu tenho um semitom. Ó, Ré, Dó sustenido, Ré, um semitom. Fechei a minha escala. Observem que eu estou obedecendo as 3 regrinhas, né? O Ré era o 5º grau da escala anterior, que foi Sol. Eu tive a questão da herança, né? Que era o Fá sustenido, que veio como herança da escala anterior de Sol, certo? E agora eu ganhei mais um sustenido no Dó. Ou seja, cumpri todas as 3 regrinhas, como eu falei, que precisam ser cumpridas, ok? Isso é importante porque com essas 3 regrinhas você consegue construir todas as escalas maiores. Não tem como você não fazer todas as escalas maiores. É dessa forma que acontece, tá bom? Então, nós estamos falando hoje das escalas maiores e eu fiz aqui para vocês as 3 primeiras escalas maiores, ok? O que eu gostaria que você que está me assistindo aqui, que você pudesse estar comentando. Eu gostaria que você tentasse construir as próximas escalas ao longo dessa próxima semana até o nosso próximo vídeo, para saber se você realmente está conseguindo compreender, se você está conseguindo construir. Porque as escalas, elas são extremamente importantes para o nosso entendimento da música, para que a gente possa descomplicar a música e caminhar de uma forma sadia e inteligente, para que você consiga tocar de uma forma com excelência. Muito bem. Então, pessoal, nessa aula aqui de hoje, eu falei a respeito das 3 regras de formação da escala maior. Vamos recapitular aqui. A primeira regrinha é a regrinha do tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, ok? Essa é a primeira regrinha. A segunda regra é que a próxima escala ela é o 5º grau da escala anterior. Ou seja, nós falamos a respeito da escala de Dó maior, que é a escala natural, não tem nenhum acidente musical, e ela então é a primeira escala, certo? A próxima escala vai ser o 5º grau de Dó maior. Quem é o 5º grau? Sol maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol maior, ok? Então, essa foi a segunda regrinha, que era o 5º grau da escala anterior. E a terceira regrinha é que a próxima escala sempre herda os acidentes musicais da escala anterior. Mas aí você deve estar pensando assim, mas a escala de Sol não herdou acidente musical nenhum da escala de Dó? Claro que não. A escala de Dó ela não tinha nenhum acidente musical, ela é a escala natural, ela é a primeira escala. Mas depois da escala de Sol vem a escala de Ré maior, e ela já herda o Fá sustenido que estava na escala de Sol, na penúltima nota da escala de Sol. Então, a regrinha funciona, ela serve para isso. E o que eu queria te desafiar agora é o seguinte, para você poder construir as outras 9 escalas que estão faltando. Pois é, eu fiz apenas 3, nós ainda temos mais 9 escalas para serem feitas. Eu te desafio a construir essas 9 escalas com essas 3 regrinhas e eu tenho certeza que você vai obter êxito. E se você não conseguir, você pode me procurar no meu canal. Você pode deixar o seu comentário aqui no vídeo falando, olha, não consegui, me ajuda, eu estou esbarrando aqui, eu não estou conseguindo caminhar.
É legal que vocês tenham essa interação, que vocês possam falar, porque aí eu posso fazer um vídeo bem direcionado. Um vídeo explicando, porque eu tenho certeza que vai ter dificuldade, eu tenho certeza que em algum determinado momento você vai esbarrar em alguma dúvida, e isso é totalmente natural. É o começo, para quem está começando, aprendendo a música, isso é super natural. E até você também que já toca, eu desafio você a construir as 12 escalas maiores. Não vale pesquisar na internet. Usando apenas as 3 regrinhas que eu ensinei aqui, é possível você construir, sim, todas as 9 escalas restantes e chegar até o número total das 12. Então, esse aqui foi a nossa aula a respeito de escalas maiores. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações. Você também pode me seguir pelas redes sociais no meu Instagram. Vai estar aparecendo logo aqui embaixo o meu Instagram. Você pode seguir lá, que lá eu vou soltando um monte de dicas a respeito de música, a respeito desses aprendizados que a gente está fazendo aqui. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com tudo isso que está sendo falado, tá bom? Eu te agradeço pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima aula.